Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui mais uma vez no nosso segundo Prevcast e hoje temos a presença da ilustre representante, nossa vice-presidente da OAB, subseção de Francisco Beltrão, doutora Giseila Machado Vatti, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, Direito Previdenciário e Direito de Família, proprietária do escritório GCMW Advocacia Associados, e estamos aqui hoje com ela no nosso segundo Prevcast. Hoje vamos fazer um formato um pouquinho diferente, vamos comentar sobre os principais acontecimentos previdenciários do ano de 2022. Dividiremos em assuntos, né, para nós irmos comentando, né, doutora Giseila? E vamos dar o início então. Peço que vocês, antes de começarmos o nosso bate-papo aqui de hoje, se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos e conhecidos. O primeiro assunto que temos hoje é a revisão da vida toda, que foi o assunto do nosso primeiro episódio e teve então, o seu julgamento ocorrido na última semana. Graças a Deus, a todas as orações nossas e dos aposentados, tivemos a aprovação, enfim, do tema, por maioria, né, 6-5. Tivemos a manutenção do voto do ministro aposentado Marco Aurélio, foi mantido o seu voto. E tivemos alguns votos divergentes ali do ministro Barroso, Luiz Fux, o Lewandowski também acompanhou, foi positivo, e o Gilmar Mendes divergiu. Mas no final das contas, ali no frigir dos ovos, tivemos, enfim, a nossa aprovação. Então, o primeiro grande acontecimento do ano é a nossa cereja do bolo aí que fechou 2022 com essa aprovação da revisão da vida toda. Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Giseila por tema, né? Para nós irmos conversando um pouquinho sobre cada assunto que programamos para hoje. Então, inicialmente, doutora, meus parabéns pela iniciativa de criar o canal e de trazer informação, né, de forma clara e correta. Boa noite a todos que nos seguem, que nos acompanham nesse momento. Nossa gratidão por estar aqui nos acompanhando e muito obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada de fazer parte desse momento, né? A gente sabe que criar conteúdo não é algo fácil e explorar esse meio hoje é algo assim que se faz necessário, né? Para todos os profissionais e nós da advocacia que sempre tivemos tudo tão, digamos assim, que restrito, eu acredito que esse seja um ótimo canal de comunicação, tanto para o público em geral quanto para os nossos colegas advogados, né? Então, minha gratidão pelo convite também, né? E iniciando então as nossas tratativas aqui de hoje, como a doutora Eduarda comentou agora, a revisão da vida toda, a tão esperada decisão, né? Como nós esperamos, né, por esse julgamento que teve início lá em fevereiro, nos causou uma grande expectativa e teve lá já então um entendimento do nosso ex-ministro, né, hoje aposentado, o doutor Melo, no caso, que firmou o seu entendimento ainda lá em fevereiro e havia sido designado esse julgamento para sair em março, não teve o julgamento, também protelaram novamente. E, enfim, lá se foram mais 9 meses, um filho, né? Nós ali esperando por essa decisão que, então, se consolidou agora no dia 1º/12, na quinta-feira. E então foi confirmada o entendimento inicialmente feito pelo ministro Marco Aurélio Melo, que fixou, já na época, a seguinte tese. Vou tomar liberdade de ler aqui para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Ele se manifestou da seguinte maneira e foi o voto que foi consolidado na quinta-feira por 6-5, né? Ele disse: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário
após a vigência da Lei 9876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Então, o que nós temos aqui, né, doutora? Aquela briga que a gente sempre buscou no sentido de que fossem considerados todos os períodos de contribuição do trabalhador. O entendimento aqui do tema é de que cabe um cálculo para todos os segurados, né, que solicitem a sua aposentadoria, no sentido de ver qual deles é mais benéfico. Então, agora o segurado pode optar. Antes dessa decisão, agora recente, não havia outra alternativa. Eram lançadas lá suas contribuições e eram consideradas as contribuições até determinado tempo. E o resto, como a gente diz assim, num contexto mais genérico, eram jogadas no lixo. Independente do valor que você tivesse contribuído ou não, isso não era considerado porque a legislação não permitia, né? Então, de 1994 para trás, não eram consideradas nenhuma das contribuições que o segurado havia feito. Sendo maior ou menor, o corte foi no plano real, né? Desde que foi instituído o plano real, para trás, não se considerava mais nada. Então, muitos segurados acabaram tendo grandes prejuízos com isso, né? Existem, inclusive, alguns profissionais específicos, como bancários, por exemplo, né, que tinham grandes contribuições antes desse período e acabaram por perder tudo isso, porque literalmente se perdia, nada disso era considerado, né? E agora você pode fazer o uso dessas contribuições e melhorar em muito a RMI de cada um, né? Então, existem, claro, uma série de requisitos a serem preenchidos, né? Uma série de situações e de fatores que a gente precisa analisar de cada cliente quando chegar no nosso escritório para saber se realmente esse segurado vai ter o direito à revisão da vida toda. Tem muitas pessoas que têm o direito, porém, cada caso tem que ser analisado muito detidamente, né? Eu acredito que todo mundo que se aposentou cria a expectativa de, eu tenho direito, né? Tenho direito de fazer a revisão da vida toda. Mas não, né? São vários requisitos que precisam ser preenchidos e, acima disso ainda, um cálculo bem complexo, né? Que deve ser feito e, digo assim, por oportuno, que de preferência por um especialista em direito previdenciário, para que o segurado não fique ainda num prejuízo maior, de repente, por um cálculo equivocado ou um requerimento que não seja o adequado para o caso dele, né? Então, a revisão da vida toda está aí agora e cabe a nós, advogados, né, então, buscar esse direito dentro do Poder Judiciário que tanto foi almejado. Sim. É muito interessante essa questão que a doutora trouxe e, aproveitando o gancho, é bom comentarmos também sobre a questão do prazo, né, decadencial que temos. Sim. Reiterando o que nós havíamos comentado com a doutora Letícia no primeiro episódio, sabemos que hoje a gente aplica o prazo decadencial de 10 anos. Até o momento não tem como fugirmos disso, que foi também sede de repercussão geral no STF, não tem como fugirmos. Isso. Contudo, temos que observar também os casos que foram concessões judiciais, que às vezes entre a DER, que seria a data de entrada, que a pessoa entrou no INSS, e o efetivo recebimento do benefício, pode ter se alastrado ali 2, 3, 4 anos. E se olhar só pela cartinha de concessão do INSS, vai entender que está decadiu o direito, né? Mais de 10 anos. Mas na realidade teve esse lapso ali, que começa a contar esse prazo realmente do primeiro mês seguinte ao recebimento da primeira parcela do benefício, né? O prazo decadencial também é um fator bem delicado que precisa ser apreciado com muita cautela. Sim. Por quê? Porque existe esse prazo de 10 anos, né? E você tem que se atentar ao fato de que esses 10 anos, eles se iniciam
a partir do primeiro dia do mês seguinte do primeiro recebimento, né? Então, como a doutora acabou de falar ali, um exemplo prático, por exemplo, a pessoa solicitou, fez o requerimento administrativo junto ao INSS lá em 2012, um exemplo, né? Porém, o primeiro pagamento dela, em decorrência do processo administrativo ter levado um tempo maior, ou qualquer outra coisa nesse sentido, ou até mesmo em decorrência de um processo judicial, foi em 2013. Então, por certo, esse prazo decadencial não se deu. E muitas vezes o direito do segurado é questão de dias. Então, suponhamos, nós tratando do prazo decadencial de 10 anos, nós estaríamos falando que então todos a partir de 2012 teriam direito, né? Antes de 2012 ninguém vai ter direito a propor a revisão. Não. De repente a pessoa entrou com o requerimento lá em 2008, 2009, 2010, mas o seu primeiro pagamento foi só a partir de 2012, né? Então são todos esses detalhes que o advogado que vai propor, que vai analisar o caso, precisa se ater. São vários requisitos, várias minúcias que precisam ser analisados. E como que a gente vai saber isso, né? Então, o caminho mais fácil é sempre o INSS, né? O INSS, ele tem toda a documentação do segurado por meio do seu processo administrativo ou por meio até mesmo do processo judicial, né? Até mesmo tem situações que a gente precisa fazer uso até mesmo de microfichas quando é a questão dos cálculos, né? Mas nesse caso da decadência, é por meio do meu INSS mesmo. Hoje nós temos aí a viabilidade, né, desse aplicativo do meu INSS que nos auxilia bastante. Até algum tempo atrás era tudo no posto de atendimento do INSS, e hoje nós temos aí esse benefício, né? Você acessa lá por meio do meu usuário e você vai ter acesso a toda essa documentação. Caso esteja ausente algumas das documentações, que isso não é raro, né? Acontece com bastante frequência, você tem que acabar fazendo um requerimento ao INSS, que vai estar disponibilizando então na sequência toda a documentação que o advogado vai precisar para analisar o caso concreto. O nosso outro tema, que seria o outro grande assunto que ocorreu aqui em 2022, claro que pensamos em trazer aqui os mais comentados. Sim. Foi a nossa recente também nova instrução normativa 128 do INSS. É claro que ela não tem força de legislação, sim, nada, mas não podemos nos esquecer que o INSS se rege pela IN, né? Sim. Por ser uma autarquia, então, um órgão do governo, ele vai seguir as normativas próprias dele. Eu gostaria de pedir, então, para a doutora dar uma comentadinha, né? Comentarmos sobre a grande novidade aí dessa IN, o que a doutora achou, o que entendeu ser mais relevante, né, dos pontos que ela trouxe. A Instrução Normativa 128/2022, ela é bem recente também, né? O que ela passou a ter vigência agora a partir do dia 30 de agosto de 2022. E em si, assim, o que ela nos traz? Ela nos traz a formalização de toda a emenda constitucional 113/2019, né, que é popularmente conhecida como a reforma da Previdência, né? Porque até então o INSS ele seguia todos os ditames dessa emenda, né? Porém ela não tinha nada regulamentado dentro do próprio INSS, né? Então essa instrução ela veio para adotar todos os procedimentos exigidos pela emenda, né? E além disso tem uma situação que é bastante importante também no que diz respeito à questão das aposentadorias especiais, que essa instrução normativa trouxe de novidade, que é a questão da parte 100% eletrônica dos PPPs, né? A gente sabe que as aposentadorias especiais
100% delas dependem dos PPPs, né? E que são extremamente importantes na hora de você comprovar ali a especialidade, né, do tempo de serviço. E então, essa instrução normativa, uma das principais e mais relevantes novidades que ela trouxe fora, o que já vem contida na emenda constitucional, é o fato de que a partir de 2023, todos os PPPs serão 100% eletrônicos, né? Então, a gente vai ter que se adaptar a isso, né? Que tudo está se tornando eletrônico, a inteligência artificial está aí, está chegando, inclusive na autarquia. Muitas vezes, digamos que na maior parte para benefício, mas também temos em alguns momentos os pontos negativos, né? E nessa questão do PPP também, uma situação que pela regra não havia instituição ainda, mas pela prática a gente já praticava, que é o quê? Constar nome, CPF, né, a identidade específica de quem está assinando o PPP. Assim, a gente acompanha muitas empresas que apresentavam, quando entregava simplesmente para o segurado, que vai lá encaminhar, né? As pessoas não se atentam a esses detalhes, então a gente via muito indeferimento, vê ainda muito indeferimento de aposentadoria especial no processo administrativo, por questões pequenas, do tipo você não colocar o CPF de quem assinou o PPP. Materiais simples de resolver. Simples, muito simples, né? Então, essa é uma das exigências agora que está instituída na normativa agora, que passou a vigir agora a partir de 30 de agosto, mas fora disso, ela é o espelho, né, da emenda constitucional que trata da última reforma previdenciária. Tivemos também a Lei 1433 de 2022, que ela foi ali quase no mesmo momento da IN, e ela acabou com o chamado milagre ali da contribuição única, que foi muito comentado pelos advogados, teve muita repercussão na mídia também. Com a emenda, nós tivemos essa lacuna, uma lacuna benéfica por um lado, mas também, né, por um outro lado tem uma outra análise, uma outra interpretação. Mas tivemos essa lacuna, e essa lacuna possibilitou que aqueles segurados que às vezes se encaixavam numa aposentadoria híbrida, que tivessem 14 anos e 10 meses, que é o mínimo que a lei exige por idade, seria 15 anos, né, 180, tivessem todo esse tempo rural, ou às vezes mais tempo rural, 23, 25 anos de tempo rural, e fizessem uma única contribuição no valor do teto da Previdência, se aposentassem pelo resto da vida com um percentual aí do teto. Então, um dos grandes acontecimentos também de 2022 foi essa brecha aí legislativa que tivemos, que os legisladores ali, enfim, o Congresso, quando votou essa emenda, acredito que acabou passando despercebido ali. Sim. E foi deixada essa brecha do parágrafo do artigo determinado artigo dessa emenda, e aproveitamos, né, foi aproveitado esse período, e os que conseguiram esse direito tiveram o direito adquirido. Sim. Mas agora, com essa nova lei de 2022, perceberam, né, essa lacuna, e não tem mais o milagre da contribuição única. Então, esse é um dos grandes acontecimentos muito tempo, né, doutora? Também. Essa nossa alegria não perdurou por muito tempo, realmente. Sim. Então, como tem se usado, né, que é a contribuição milagrosa, e dá para se dizer que é milagrosa mesmo, porque você conseguir se aposentar com o valor do teto, com uma única contribuição na vida, dá para se dizer que é história de mentiroso, né? Mas nós sabemos que na prática isso ainda era possível até poucos dias atrás, né? E pelo que nós estávamos conversando, inclusive aqui a doutora tem um caso prático, sim, né? Sim. E eu acho importante nós trazermos aqui para mostrar realmente para quem está nos acompanhando de que isso realmente existiu. Aconteceu. Existiu, né? Existiu. É muito raro, né? Eu confesso assim que
No nosso escritório, nunca tivemos um caso desses, e eu acho que é por isso também a expressão do milagrosa, porque são raros os casos, né? E realmente quem consegue uma situação dessa natureza tem que contar como uma loteria, né? Então, casos assim que são bem específicos mesmo. E existiu, foi por pouco tempo. Eu acho até que o que gerou a situação do legislativo daí direcionar a atenção para isso foi justamente o alvoroço que se criou em cima dessa tese, né? Dessa lacuna que ficou ali na emenda constitucional. E aí acabou chamando atenção para que direcionassem, então, a atenção para isso aí e cortassem, digamos que esse benefício que, claro, não seriam muitos, mas que repercutiria, eu acredito que de forma bastante negativa para o erário, né? Sim. Financeiramente, para os cofres públicos, isso não seria nada bom. E foi, então, esse um dos motivos que durou por tão pouco tempo, né? Até eu vou compartilhar com vocês essa nossa cartinha milagrosa. Como disse a doutora antes na nossa conversa, dá vontade de enquadrar, né? Dá vontade, e eu acho que até merece. Porque, de fato, é muito raro mesmo, e o seu cliente deve se contar extremamente feliz e satisfeito com uma decisão dessas, né? Sim. É a primeira tela, Lucas? Então, ali, pessoal, se vocês estão observando, claro que por proteção de dados, enfim, por ética também, foi retirado todos os dados pessoais do cliente, só para fins de exemplo, para perceber que isso aconteceu mesmo, né? Ali tem a forma do cálculo, pode perceber que só tem uma única contribuição na linha do período básico de cálculo, que a gente chama. Sim. Na cartinha, tem só essa contribuição no valor do teto. Aí foi considerado o tempo rural da pessoa, né, do cliente, e foi aplicado a média. Então ficou quase o valor do teto aí da Previdência. E ainda que teve foi feita a média, né? Suponhamos se fosse agora, já nem seria feita a média, seria o valor real, né? Então, por certo, isso traria muitos prejuízos aí pro órgão estatal, né? E é importante a gente dizer e reiterar que, de fato, a expressão milagrosa faz sentido, porque nesse caso especificamente, né, doutora, o seu cliente tinha todo o período de rural, né? Trabalho rural. Sim. A gente costuma dizer, pelo menos, que durante o trabalho rural não há contribuição, né? O que é o não há contribuição? Não há contribuição no sentido do trabalhador rural emitir uma guia, recolher o INSS, mas o INSS que ele contribui indiretamente vem descontado por meio da nota de produtor dos produtos que ele faz a venda do que ele cultiva, né? Então, assim, o que ele realmente tirou do bolso nesse momento foi, de fato, uma única contribuição, né? Então, realmente é a contribuição milagrosa. Sim. Um dos outros assuntos aqui que foi destaque nesse ano foi o tão comentado também robô eletrônico do INSS. Ainda estamos, né, na fase de nos acostumarmos com essa nova tecnologia, e também gostaria de indagar a doutora sobre a sua opinião sobre ele, o que acredita. O robô eletrônico, ele muitas vezes é tido como queridinho, né? E muitas vezes também odiado, né, por nós advogados. Por quê? O que é o robô eletrônico do INSS? Na realidade, o robô eletrônico, ele já vem trabalhando, né, para o INSS desde 2008. Porém, somente para aposentadorias urbanas, por idade, né? Então, desde 2008, o robô eletrônico já é utilizado por meio da autarquia, porém apenas para análise de aposentadorias urbana por idade, né? Agora, desde 30 de agosto também, essa data é o marco para o INSS agora no ano de 2022, né? Instituíram a IN, o robô eletrônico, então estão aí, vieram cheios de novidades, né?
E o robô eletrônico nada mais é do que uma inteligência artificial, né, utilizada em prol do trabalho junto ao INSS. O objetivo do INSS com o robô eletrônico, por certo, é o quê? Aliviar a demanda, né, dos técnicos, dos analistas, diminuir as filas de espera, né, que quem precisou do INSS já sabe que por vezes é extremamente demorado, né, e por mais que você esteja com a documentação ok e tudo mais, mas a instituição da utilização artificial agora, que é a automação na autarquia previdenciária, visa isso, tem esse objetivo, agilizar a análise dos processos administrativos para que os segurados aguardem menos tempo. Porém, nem sempre isso, digamos, acontece, né? Por quê? Porque o robô, ele é alimentado com algumas informações, né? Ele é alimentado com algumas informações e com base nessas informações ele vai fazer a análise de cada um dos pedidos, que hoje ele analisa praticamente todos os benefícios solicitados, né? Mas existem situações específicas, principalmente o pedido de aposentadoria especial, né, auxílio-doença e tudo mais, que é necessário uma perícia, que é necessário a análise de documentos complementares, que o robô, infelizmente, ainda não tem essa capacidade, né? Por mais que a inteligência artificial esteja aí muito evoluída, essas situações ainda não é possível. E aí o que acaba ocorrendo? Em muitos casos, existem casos em que ele emite a carta de exigência, como é praxe, né, quando fica em dúvida em relação a alguma coisa, mas, na maioria das vezes, ele tem proferido indeferimento indevido, né? Por quê? Porque o que ele tem de alimentação, de conhecimento que foi passado para ele, eu acredito que não chega a 50% de tudo que precisa ser analisado em todos os tipos de benefícios, né? Então, benefícios mais simples, como aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, que não dependa de elementos complementares para análise, para comprovação de tempo e tudo mais, o robô até dá conta, né? E agiliza em alguns pontos. Mas, nessas outras situações em que são necessárias a análise, o ser humano ainda é indispensável, né? E todo esse trâmite ainda lá internamente no INSS não está bem organizado, sabe? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo de haver um número, digamos assim, que exorbitante de indeferimentos indevidos, né? E aí, muitas vezes o teu cliente pergunta, mas como, né? Tá tudo certo e tal. Então, nós estamos lidando com o robô, né? E o robô, muitas vezes, faz o serviço dele bem feito e outras vezes ele não tem esse conhecimento alimentado ainda lá para poder fazer a análise correta do benefício pretendido, né? E aí, o que? Cabe a parte fazer o quê? Ou entrar com um recurso ordinário perante a própria autarquia, ou recorrer para o Poder Judiciário, né? Então, vai caber a análise de cada caso concreto. E ao invés, às vezes, de aliviar, digamos, a demanda do INSS, vai acabar abarrotando, sobrecarregando a segunda instância e o judiciário, né? Aumentando os custos. Exatamente. E muitas vezes também a espera, né? Sim. Porque a ideia inicial seria o quê? Agilizar tudo isso. Mas em decorrência dessa situação, tudo bem que, digamos assim, nós estamos vivendo ainda um laboratório com o robô, né? Ele começou a trabalhar, assim, em todos os benefícios agora a partir de 30 de agosto. Então, devemos dizer e reconhecer que é bastante recente, né? Então, possivelmente, haverão melhoras. Como todo e qualquer novo serviço que é colocado à disposição em toda a área da automação, né, e da inteligência artificial, vai se sentindo como que as coisas vão acontecendo e vão se promovendo melhorias, né, nisso. E é o que a gente espera. Nós acreditamos, agora do que a gente vem acompanhando aí, diante das notícias do INSS, que agora, para a virada do ano, o robô já vai estar mais alimentado, né? Esses meses aí já serviram como base, como experiência,
e que a intenção é melhorar dia a dia. Vai melhorar? Só acompanhando para saber, né? Sim. Nessa questão do robô, tivemos, né, recente também deferimentos prematuros de LOAS, baseando-se só pelo CAD único, que agora também um sistema recente do governo, né? Sim. Para cadastrar as famílias, às vezes ele não está atualizado. Exato. Até o próprio sistema, às vezes municípios pequenos não vencem, né? Até os maiores não vencem a demanda, né? E não conseguem alimentar corretamente esse sistema e já vai indeferindo por conta dos dados que estão ali. E às vezes deixa uma família carente sem, né? É o que acontece na maior parte das vezes no que diz respeito a essa situação aí do benefício assistencial. Isso por quê? Porque o robô do INSS, ele é vinculado a todos os demais órgãos que possuem informações, o CAD único é um deles, né? E uma série de outros pontos referenciais do cidadão, né? Eles têm esse canal de comunicação vinculado ao robô, mas nem sempre esses sistemas puxam todas as informações da realidade de cada um, né? Que nem a doutora comentou agora, tem municípios pequenos que sequer têm esse CAD atualizado, né? Então, são situações bem específicas e insisto em dizer, é muito importante a análise de cada caso concreto. A gente recebe muitas pessoas no escritório que, principalmente no que diz respeito à questão de aposentadorias, né, que dizem, mas o meu vizinho tem o caso igual, né? Eu acho que muitos dos nossos colegas passam por isso, né? Sim. Não, mas o fulano lá, o meu vizinho, o meu primo, o meu tio, é igualzinho. O que nós temos que ter em mente? Que no direito previdenciário não existe caso igual. Existem casos que se assemelham, que são parecidos e tal, mas a gente tem que ter em mente também de que um dia, num caso previdenciário, pode fazer toda a diferença. Pode aposentar ou não uma pessoa, pode dar o direito ou não à revisão de um benefício, como é o caso da vida toda que nós estávamos comentando anteriormente, né? Então, são todas situações muito específicas e que precisam ser analisadas detidamente, caso a caso. Principalmente agora com o tal do robô. Ele veio para facilitar? Veio, mas ele veio também para dar um pouquinho mais de trabalho em alguns casos, né? Tem toda essa situação. Outra questão do robô que eu acabei lembrando agora é que a gente tinha, não sei se a doutora também teve no escritório, enviava um caso, ele já indeferir no mesmo dia, segundos. Na mesma hora, assim. Isso. E muito acontecer. E até poucos dias também atrás, não era possível nós enviarmos novamente. Sim. Ele bloqueava por 30 dias para depois se enviar. E agora foi solucionado isso, então podemos logo que nega protocolar o novo requerimento, né? Que é o que eu comentei anteriormente. Então, dia a dia, eles vão constatando, né, o suporte técnico lá, o pessoal responsável por toda essa tecnologia, vai constatando, né, essas dificuldades no serviço e vão melhorando. Essa situação aí de indeferimentos imediatos causou bastante estranheza no início, né? Até a gente descobrir, mas como assim, né? A gente esperava meses às vezes, porque o prazo do INSS, segundo a normativa deles, é de 30 dias para você analisar o caso e dar a resposta, né? Claro que muito raramente isso acontece. Na maior parte dos casos, nós temos situações de estar aguardando há um ano, né? A gente vai falar para os clientes, mas como? Fulano saiu com 30 dias, fulano saiu com uma semana, né, e tal. Então, acontece? Acontece, mas isso é o quê? É a questão da tecnologia trabalhando ali e que também possui seus erros, né? E aos pouquinhos vai sendo ajustado e a gente acredita que para melhor, né? Que nem esse erro aí dos indeferimentos abruptos, né, de imediato já foram corrigidos. A situação de nós termos que esperar os 30 dias para protocolar novamente, às vezes, um benefício que está redondinho, certinho, e foi um erro do robô, a análise, não precisamos mais também, né? Então, são situações que vão melhorando com o tempo. Um dos outros destaques que tivemos aí, na verdade, desde 2020, né, quando foi o primeiro,
é os chamados pentes finos, né? Uhum. Que o que foram? Foi uma novidade aí legislativa, que também foi trazida ali pela emenda, eu acredito por uma lei, né, federal do governo que instituiu esses pentes finos. O que são? São revisões, né? A possibilidade de o INSS revisar de ofício os benefícios que estão dentro do prazo ali de 10 anos, concedidos até mais de 10 anos, até o prazo máximo de 10 anos. Sim. E isso aconteceu, pelo menos o que a gente pôde perceber, uma reviravolta em vários casos, tivemos muitos cortes indevidos, enfim, o pessoal que não estava preparado para esse fato ocorrer, né? A primeira etapa do pente fino foi um baque, susto, né? Foi um susto. Muita gente desesperada, por sinal, sim, né? É que às vezes estava esperando aquela renda e de repente, né, sobrevivia daquele valor. O pente fino, na realidade, eu acredito que tenha sido uma das saídas que a autarquia encontrou para dar uma enxugada no caixa, né? Porque nós, há algum tempo já a gente vem acompanhando a dificuldade financeira do INSS, né? Recolhe, 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 mas nunca é suficiente. E então foram feitas várias análises, né, dentro dos benefícios já existentes e foram constatadas muitas irregularidades, né? Antes do sistema ser totalmente automatizado e tudo mais, a gente sabe, é conhecedor de que muitos benefícios foram concedidos indevidamente, né? Outros com erros cadastrais e tudo mais. Então, a primeira leva do pente fino, né, que foi há 2 anos, né, eu acredito, assustou muita gente. Hoje nós já estamos na terceira ou quarta etapa do pente fino, né, que se deu início agora em novembro, novamente, por meio de uma nova determinação. Então isso significa que está dando certo, né? Eles estão conseguindo enxugar e deixar a coisa mais redondinha. Qual que é o objetivo principal do INSS com isso? Ou o foco, né, na realidade? O foco são o quê? São benefícios de auxílio-doença, né, que estão recebendo já há algum tempo e estão sem perícias há mais de 6 meses, né? Benefícios por incapacidade também, pessoas que já recebem benefícios há vários anos e que muitas vezes tiveram uma incapacidade que nem chegou a ser permanente, né, ou que foram reabilitados no decorrer desse período. E então o foco nesse momento dessa última determinação do pente fino agora, que começou agora em novembro e vai até abril de 2023. Então, nesse período aí, os beneficiários desses benefícios do INSS fiquem atentos, porque possivelmente vão receber uma cartinha em casa solicitando que compareçam ao INSS, né? Já com data e horário marcado de perícia, aos que precisam fazer perícia, né? E para comparecimento aos que precisam atualizar dados cadastrais ou até mesmo pelo app do Meu INSS, né? Sim. Quem já faz uso do app do Meu INSS tem que ficar atento lá, porque vai receber uma notificaçãozinha lá no app. Então fica ligado que uma hora ou outra até abril possivelmente vai receber, quem se enquadra nesses casos, né? Que está recebendo auxílio sem fazer perícia há algum tempo, que é beneficiário de aposentadoria por incapacidade também há algum tempo, né? Possivelmente todos serão chamados para uma nova perícia e os que estão com o cadastro, digamos que faltando alguma coisa ou que ficou pendente de alguma exigência complementar, mesmo após a concessão do benefício, tem que cumprir de acordo com o que o INSS solicitar, porque se não cumprir em 30 dias após a determinação, vai ter sim o seu benefício suspenso e na sequência cessado. E aí a situação fica bem mais difícil de se resolver, né? Sim. Então o ideal é o quê? É atender a solicitação do INSS, cumprir essa exigência para que na sequência então passe a continuar recebendo sem problemas o benefício. Então é muito importante também, né, doutora,
manter os dados atualizados no INSS, tanto no aplicativo, hoje é mais pelo aplicativo, Sim, né? Todo Manter mundo pode ter esses acesso. dados atualizados, quem não consegue entrar, pedir auxílio para alguém. Sim. E sempre manter também a sua documentação médica, né, atualizada, pelo menos enquanto estar em vigor aí esses pentes finos, né? Exato, principalmente quem está no gozo de auxílio doença, né? Auxílio incapacidade. Se está em tratamento, mantenha sempre em ordem toda a documentação médica, receituários, atestados, porque você precisa comprovar também para o INSS que você está buscando o tratamento adequado, que você está realizando o tratamento e que você está buscando se recuperar, né? Então, se você não fizer essa comprovação, também você corre o risco de, por mais que você de fato esteja incapacitado ainda, perder o benefício. Sim. Né? Você precisa ter essa comprovação de que você está buscando a melhora no teu quadro de saúde. Claro que para quem tem mais de 65 não vai notificação, mas Exato. entra também toda uma leva de beneficiários que tem que cuidar para esse fato, né? O importante é essa sua observação, doutora. De repente o senhorzinho que está nos ouvindo em casa, né, lá de 65, 66, 70, 80 anos, meu Deus, vou perder meu benefício, não consigo ir no INSS ou qualquer coisa dessa natureza, né? Bastante importante essa observação no sentido de que os maiores de 65 anos não terão essa exigência, né? E bem como os que recebem há mais de 10 anos também não, né? Com maiores de 55 anos que recebam há mais de 10 anos também. Fora disso, todos estão sujeitos. Sim. O nosso último, na verdade, comentário aqui, que seria um dos marcos também, de 2022, seria o bafafá do 14º salário. O mito, né, do 14º salário. Então, tivemos aí divulgação em mídias sociais, enfim, mas ele ainda não foi aprovado, né, doutora? Vocês podem comentar também um pouquinho? Existe o projeto, né? Existe o projeto que foi elaborado e foi protocolado na Câmara em 2020 ainda, não me recordo ao certo a data. Já teve parecer favorável da CCJ, apenas de uma das comissões, né? Mas ele está estacionado, né? O que seria a duplicidade do abono anual, né? Que eles tratam. E popularmente ele já ganhou o apelido do 14º salário, né? Então, existe sim o projeto, mas nós não vemos assim com, digamos assim, que com grande expectativa por enquanto, até porque a revisão da vida toda agora que veio a ser aprovada vai ser um grande impacto financeiro para o governo, né? E notadamente a aprovação de um novo projeto nesse sentido, viabilizando aí mais a duplicidade do abono anual, viria sim a dar um rombo razoável para os cofres públicos, né? Então tem toda a questão orçamentária também que precisa ser vista, né, antes de se aprovar o projeto, e a gente não sabe quando e de que maneira isso pode acontecer ainda, porque existe o projeto, mas o projeto não apresentou da onde que vai sair esse orçamento, né? Sim. Então tem todas essas situações que são bastante relevantes, que precisam ser consideradas, mas que está lá, né? Nós sabemos de projetos que já aguardaram 10, 12 anos para serem apreciados, aprovados ou não, né? Então, esse é um dos projetos também que a gente acompanha com certa expectativa, mas digamos que assim, não tão positivada, né? Sim. A gente não causa tanta expectativa no sentido positivo, porque existem todas essas situações aí a serem apreciadas, né? Porém, uma hora ou outra, o projeto vai ter que ser votado, né? E aí nós aguardamos para ver o que vem. É claro que para todos os segurados seria a melhor notícia, né? Seria como a revisão da vida toda. Sim. Mas esperamos todo esse tempo o resultado da revisão da vida toda. A gente espera mais um pouquinho para ver se vem a duplicidade do abono anual também como 14º salário, né? Então seria isso. Nós podemos voltar um pouquinho lá no inicial, só para comentar uma questãozinha, ainda sobre a revisão da vida toda, que agora seria o grande momento, né, doutora?
Não sei se a doutora concorda também. Sim. Mas é o momento de ajuizar ações quem tem realmente o direito, né? Claro, Exato. como a doutora comentou, com um especialista no assunto, com um cálculo bem embasado para não ter prejuízo financeiro, mas é um grande momento. Por que a gente fala isso? Porque tem o risco do INSS, que é hoje em dia falam que a AGU é o grande escritório de advocacia do Brasil, e é mesmo, né? Eles são bem, né, bem preparados para defender ali a União em si. Mas provavelmente eles irão opor alguma espécie de embargos, alguma coisa assim, para tentar modular os efeitos. Sim. Aí nós ficamos novamente à mercê do que os julgadores ali vão entender. Voltamos uma nova expectativa, né? Isso. Então, para quem realmente tem esse direito, é o grande momento, né? O momento de quem tem uma perspectiva de ter direito à revisão da vida toda é agora, né? E tem que ser o quanto antes. Por quê? Trocando em miúdos, né, doutora, para quem está nos assistindo também a questão da modulação, né? O que seria a modulação? A modulação, a princípio, o STF, ele simplesmente concedeu a revisão da vida toda, né? Quem se aposentou no período da primeira reforma com a segunda agora, né, de 1999, com a emenda constitucional de 2019, tem direito a propor e tudo mais, desde que respeite o prazo decadencial e tal, sem impor limites, né, de data, de se você propôs a ação, se você já propôs a ação ou não. Então, o efeito de modular esse direito seria, porque eles poderiam já, nesse julgamento agora, ter modulado no sentido de dizer, esse direito cabe apenas a quem já entrou com a ação, né? Eles poderiam ter feito isso. Sim. Então, eu acredito que a autarquia previdenciária, ela não vai simplesmente aceitar essa decisão agora, como é praxe, né? Nós acreditamos que nos próximos dias haverá sim recurso, um embargo declaratório, qualquer coisa nesse sentido, junto ao tribunal, né? No sentido de tentarem fazer com que os ministros se manifestem em relação à modulação dessa matéria, né? Então, assim, existe a situação do direito adquirido. Quem entrou, entrou. Se modulou, não entra mais, né? Por isso que nós dizemos, o momento é agora. Aproveite o momento, porque lá na frente, talvez, né, exista aí mais essa restrição em relação a promover as ações. Do famoso brocardo aqui que me veio à cabeça, o direito não socorre aos que dormem, Exatamente. né? Perfeito, doutora, perfeito, é justamente isso mesmo. Esse momento, né? Mas acredito que seria isso. Se a doutora tiver mais alguma questão, né, para comentar, fique à vontade. Eu acredito que, de uma forma geral, a gente tratou bem o cenário previdenciário de 2022, né? As principais mudanças e inovações que aconteceram foi agora no segundo semestre, né? Sim. Estamos ainda nos adaptando a todas essas mudanças e agora iniciar os trabalhos em relação à revisão da vida toda, né? Que todos os nossos colegas estão extremamente, digamos que satisfeitos com a decisão e todo mundo empolvoroso querendo trabalhar, né? Sim. Então, eu acredito que não vai ter Natal e Ano Novo para muito colega, né? Porque se for se dedicar realmente para aproveitar o período que nós acabamos de falar, eu acho que vai faltar tempo aí para o pessoal, né? De outro lado, doutora, agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui conversando com a doutora nesse nosso bate-papo. Eu acredito que sempre que possível a gente deve colaborar com a comunidade, trazer informação, né? Somarmos forças, né? Por meio do nosso conhecimento, por meio da nossa classe de advogados, e também lhe desejar sorte, né? Nessa nova empreitada aí, e que tenha muito sucesso com o seu canal. Obrigada. E obrigada pela maravilhosa recepção, ó. Tivemos até um espumante, tudo. Fui extremamente bem recebida. Sim. Muito obrigada pelo carinho, doutora. Obrigada. Obrigada a nós, doutora. Só uma última questãozinha, só para dar uma fechada, que eu acabei esquecendo de comentar. Às vezes a pessoa vem para ti
procurando a vida toda, mas a gente acaba encaixando em uma outra espécie de revisão. Então, isso também é importante, né? Muito comum, Aí. muito comum. E não fosse só isso também, doutora, tem aquela situação assim. De repente, o cliente veio para o seu escritório buscando o direito de propor a revisão da vida toda, né? Mas você vai lá, analisa o caso, faz o cálculo, olha, não vai ser viável, você não cabe o direito a você, né? Não é oportuna a revisão para ti. Você analisa vários outros pontos, porque a gente sabe que tem várias outras possibilidades de revisionais, né, dos benefícios. Você acaba encontrando ali, inserindo em algum outro tipo de revisão. E talvez quando não caiba também nenhum tipo de revisão, porque também acontece das pessoas não terem direito a nenhum tipo de revisão conforme o período de aposentadoria, né? Sim. Talvez tenha uma esposa, tenha um pai, uma mãe, né? Um conhecido, um vizinho que seja aposentado e que possa ter esse direito. Então você leva a conhecimento dessa pessoa que pode estar trazendo isso que a gente chama de comunicação produtiva, né? Sim. Se chama de comunicação produtiva no sentido de você estar trazendo o cliente até o seu escritório e levando a conhecimento da pessoa essa possibilidade dele rever o seu benefício, né? Uhum. Então, seria isso por hoje. Agradeço muito a presença da doutora Gisela. Fico muito honrada de tê-la aqui no nosso espaço. Obrigada. Que é simples receita, mas está tudo de muito bom estamos gosto. aí tentando se inserir nesse mercado digital que cada vez é mais exigente, né? Sim. E precisamos nos atualizar. E esperamos agora o próximo retorno com os episódios só no finzinho de janeiro, na última semana. E é isso aí. Valeu, muito obrigada, noite, pessoal. Boa noite, até mais.